Enquanto eu tiver nessa dualidade de yin yang, satisfação e insatisfação, sempre vai ter insatisfação, porque yin e yang sempre vão estar juntos. Tá? Onde é que desaparece a insatisfação? Quando eu vivo isso como uma plenitude, como uma unidade. Então, os trabalhos espirituais buscam levar a nossa consciência a experimentar toda essa dualidade, não como antagonismo, mas como complementaridade. A insatisfação, ela não é ruim. Né? A insatisfação, ela pode me mobilizar. Assim como as imperfeições podem movimentar as transformações no universo. Isso faz parte da naturalidade. Né? Então, o problema, de novo, não é a insatisfação, mas o desequilíbrio em relação à insatisfação. Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em ouvir todas as conversas que a gente já fez nos mais de 3 anos sobre temas absolutamente diferentes, mas sempre focado em aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos, acesse quemsomosnós.com.br ou então baixe no podcast e ouça quando quiser. Já as séries mais recentes você também pode assistir pelo YouTube. Nós vamos continuar a série sobre grandes textos do Oriente. De uma maneira geral, nós conhecemos muito pouco e muito mal esses textos orientais, e especialmente aqueles textos fundadores da cultura oriental. Por isso, nesse primeiro bloco da série de textos orientais, nós vamos voltar lá atrás e falar sobre a tradição, no caso agora, chinesa, Tao Te Ching e I Ching. Para falar sobre esses textos, o mestre regente da Sociedade Taoísta em São Paulo, psicólogo, acupunturista Wagner Canalonga. Quem é você? Eu sou Wagner Canalonga, sou sacerdote taoísta, regente da Sociedade Taoísta em São Paulo. E lá na Sociedade Taoísta eu desenvolvo vários trabalhos, dentre eles o ensino da meditação, da filosofia taoísta e o estudo de alguns textos fundamentais para essa cultura milenar que é o taoísmo. Esses textos são o Tao Te Ching e o I Ching, né? Que a gente aqui está acostumado a falar de I Ching, então fica bem à vontade aqui. Me conta um pouquinho, você tem origem oriental, tá certo? Sim, na verdade eu tenho origem bem brasileira, né? Porque minha mãe é filha de japoneses, meu pai é neto de italiano e espanhol, me deram o nome de alemão e eu trabalho com coisas de chineses, né? Então eu estou bem brasileiro aqui. Isso é tudo. Um pouquinho de cada, né? É porque eu ia falar, Canalonga não tem nada a ver, eu olho para você, mas não parece, né? Exatamente, exatamente. Então essa mistura, como é que você foi então, porque a cultura japonesa deriva em parte da cultura chinesa, tá certo? Foi muito influenciada. Foi muito influenciada. Como é que você foi chegar nesse ponto? Primeiro me conta o teu caminho Minha trajetória aqui. Até chegar num mestre de taoísmo. Tá. O processo foi muito orgânico e muito natural. Na verdade, eu fiz formação em engenharia de alimentos na Unicamp. Quando terminei o curso, já estava com um emprego direcionado para trabalhar num frigorífico abatedouro, né? Ia matar boi, fazer salsicha, e percebi que lá eu poderia aplicar todo o conhecimento que eu tinha adquirido durante a faculdade. Eu vi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Então mudei de caminho e fui entrar em programas de trainees de bancos multinacionais. Acabei entrando no Banco de Boston, na época o Henrique Meirelles era o presidente, né, do Banco de Boston. Fiquei lá, fiz toda a formação de trainees, fiquei por mais 2 anos, né, na engenharia de processos, depois gerência de produto. E também não era a minha praia, né, eu descobri que não era a minha praia, eu estava infeliz, né. E nesse ínterim comecei a treinar Tai Chi Chuan. Comecei a treinar Tai Chi Chuan, depois comecei a estudar o Xing. Para quê? Curiosidade, né, curiosidade. Eu achava interessante, eu achava plasticamente bonito e eu fui atrás. Né? Comecei a treinar, comecei a gostar e lá comecei a estudar o I Ching, né? O livro das mutações. E quando eu descobri que eu poderia estudar acupuntura aqui no Brasil mesmo, sem ter que ir para a China, eu falei, eu acho que eu estou achando um caminho. Né? De vida? De vida. Do cara do banco? E aí eu saí do banco, né?
segui prestando serviço para o banco terceirizado, né, por uns 3 anos, mais ou menos, fazendo toda uma transição. Então eu trabalhava para o banco terceirizado, mas eu tinha muita flexibilidade de horário. E aí eu fazia milhões de cursos, treinava, praticava, fui me desenvolvendo na acupuntura, na massagem, no próprio Tai Chi Chuan, no estudo do I Ching, e fui me desenvolvendo e diminuindo cada vez mais o trabalho no banco e começando a inserir algumas coisas desse novo caminho na minha vida profissional. Então teve um momento de vida que eu estava com 4 trabalhos diferentes, né? Trabalhava em todos os períodos, fim de semana integralmente fazendo cursos, né? Imerso em retiros também, e naturalmente fui transitando. Você já tinha algum interesse, vou chamar de espiritual, mas não sei necessariamente se a palavra é essa, tá? Antes de ser engenheiro de alimentos, você já tinha algum interesse ou isso surgiu nesse momento? Surgiu ao longo do caminho, porque eu sempre tive um espírito meio filosófico, né? Poético-filosófico, né? De contemplação da vida e da natureza, de uma forma muito suave, né? E ao mesmo tempo questionadora em termos da minha própria existência. Isso daí eu tenho desde pequeno, né? Coisas que eu lembro assim de pequeno, hoje eu falo, puxa vida, essas coisas não era para criança estar pensando, né? E, por exemplo, um dia eu acordar e ir para o banheiro e chegar lá no banheiro e pensar, puxa vida, se eu subisse numa nave espacial, né, e viajasse para muito longe, de repente um dia eu poderia sair por um buraquinho no universo, né, que era a boca de um gigante tremendo, e eu de longe conseguiria enxergar esse grande gigante, né, que seria uma outra pessoa como eu. E aquilo criou uma redundância na minha cabeça que eu achei engraçado naquele momento. E hoje em dia, refletindo sobre eventos como esse, né, eu falo, puxa vida, não era só brincadeira, era uma outra maneira de ver a vida, né? Muita contemplação do céu. Cresci no interior de São Paulo, né, lá em Araçatuba, e lá a gente conseguia olhar para o céu e ver estrela, né? Não tinha tanto prédio assim. E eu ficava viajando muito na contemplação das estrelas, né? Mesmo na época da faculdade de engenharia lá na Unicamp, né? Em algumas aulas assim que eu me saturava das aulas de cálculo e de física, eu saía da aula e ia lá pro parque central que tinha lá no ciclo básico, tinha um monte de árvores, e sentava embaixo das árvores e ficava olhando os bichinhos assim para simplesmente relaxar, mas era um tipo de contemplação do momento, né? Coisas que com o que eu faço hoje em dia eu vejo que tem muita afinidade. Faz sentido com exatamente. o que é. Quer dizer, não foi naquele momento, não. Foi uma coisa que foi acontecendo. Foi acontecendo. Num caminho natural. E na verdade eu já carregava isso, né, inerentemente. E o que aconteceu foi que ao longo desse caminho, as insatisfações, tanto com questões da faculdade, depois com as questões profissionais dentro do banco, me colocaram naturalmente numa busca, falando, peraí, isso daqui não responde minha vida, isso daqui não me preenche, isso daqui me deixa infeliz. E na verdade, estando aqui, eu pensava muito quando eu estava no banco, que assim, eu não gostava de almoçar falando de dinheiro, né? E as pessoas com as quais eu me relacionava, na hora do almoço, queriam falar de dinheiro e negócio e tudo mais, é o assunto. E eu estava muito infeliz na minha condição e pensando, em algum momento criticava aquela condição do banco, às vezes até o banco, mas eu pensava, mas o banco me dá todas as condições para eu ser um bom profissional, né? E na verdade, não é o banco que está errado, o banco está fazendo o negócio dele. Eu que estou errado aqui, ocupando o lugar de alguém que poderia estar muito feliz nessa condição. Então eu acho que eu tenho que procurar o meu caminho. E quando, nesse momento, estava no banco ainda e comecei a treinar o Tai Chi, eu comecei a perceber que naqueles caminhos eu encontrava uma afinidade de propósito, né? Eu tinha alguns propósitos que eu nem conhecia direito, mas que conforme eu fui trilhando esse caminho, você foi reconhecendo eu fui me reconhecendo coisas. E aí fui encontrando uma harmonia nesses caminhos. Eu não sabia direito o que eu ia fazer naquele momento, mas eu sabia que aquela era uma direção a ser perseguida. Que fazia sentido para você. Fazia todo sentido. E o I Ching você começou a usar como oráculo
ou como estudo? Eu comecei Você começou a a jogar I Ching para ver para onde eu vou? Eu comecei a consultar o I Ching como oráculo ainda na faculdade de engenharia, no último ano. Tinha um amigo meu que mencionou o livro e um dia eu pedi o livro dele emprestado. Ele falou, não, isso é livro de cabeceira, você não pode pegar emprestado, você tem que ter o seu. Eu falei, tá bom, mas nem sabia o que era. Aí comprei o livro, quando comprei já me encantei. E já me encantei e comecei a consultar o oráculo e nas primeiras consultas já quase caí de costas com a experiência que eu tive da resposta do oráculo e a observação que eu tinha. Com vareta ou com moeda? Naquele momento com moedas ainda, né? E logo naquele último ano da faculdade de engenharia teve uma experiência muito interessante porque a GC Lever organizou um jogo de empresas com alunos da Unicamp, USP e GV. Então você podia montar equipes de 8 pessoas, alunos dessas faculdades, e essas equipes participavam entrando em grupos de 8 equipes, cada equipe com 8 pessoas, e a gente recebia uma empresa para gerenciar. Né? Eram 4 folhas daqueles formulários antigos, né? Repletas de números. Né? E a gente tinha que tomar uma série de decisões a partir daqueles números que indicavam a situação da empresa. Decisões de todos os tipos, né? da completude da empresa, né? RH, investimentos, o que você ia comprar de maquinário, vender, o que você ia investir em marketing, pesquisa, todas as decisões. E desde o início, eu e um amigo que coordenávamos um grupo, a gente se baseava em consultas de I Ching para tomar as decisões estratégicas da empresa fictícia. Isso. E foi bem a empresa fictícia? Nós fomos muito bem na primeira fase, passamos para a segunda, chegamos na segunda fase, a gente foi muito bem, nossa empresa estava maravilhosamente bem. E eu lembro que a orientação do oráculo é que a gente valorizasse os homens capazes. Né? E a gente fez exatamente isso, a gente direcionou a nossa empresa para a classe A. Né? Tínhamos produtos também de classe B e C, mas a gente direcionou para a classe A e a empresa foi super bem. Só que na última rodada a gente foi muito mal, porque a gente não pagou dividendos. Era o momento em que você pagaria os dividendos e a gente não pagou bons dividendos, né? Sendo que a empresa estava muito bem. Vocês foram mesquinhos. Na verdade, a gente não sabia o que eram dividendos. A gente não tinha experiência de administração, não tinha experiência de mercado de capitais. E a gente não sabia direito o que eram os dividendos. E nessa hora a gente deixou de valorizar os homens capazes, que eram os acionistas que investiam na empresa. Né? Mas assim, o I Ching, o oráculo acertou. A gente que não soube interpretar o finalzinho lá da orientação. Né? Mas todo esse processo foi assim, uma relação autodidata com o livro do Richard Wilhelm, né? Que foi a primeira grande tradução do I Ching aqui para a língua ocidental. E aí depois nesse processo, né, de saída do banco e tal, eu já fazia cursos de I Ching. Né? E em 95 eu conheci o mestre Wu Zhishen, que foi o fundador da Sociedade Taoísta do Brasil. E ele vinha lá do Rio de Janeiro para São Paulo para dar os cursos de I Ching. E daí quando eu conheci, eu fiquei assim abismado com a capacidade daquele chinês de traduzir os segredos mais intrincados do simbolismo do I Ching. Né? Ele dava aula para a gente com o livro do Richard Wilhelm, aberto, com o livro dele em chinês e a tradução que ele estava fazendo direto do chinês para o português. Então ele dava aula com os 3 livros abertos e naquela época assim, eu não usava gravador, então eu tinha que anotar as aulas dele e assim, era terrível, porque eu tinha que anotar até o suspiro. Que a fala dele já saía pronta, já saía redigida, só a gente registrar, né, que você já tinha um material preciosíssimo, né? Então foram muitos anos lá de profundos registros e eu admiro até hoje, né, o mestre Shen pela clareza que ele tinha, pela facilidade que ele tinha para abordar o pensamento, né, taoísta, o pensamento do I Ching, com tanta fluidez, com tanta simplicidade. Vamos explicar então para quem não sabe, Sim. Né? Ou para quem tem o contato do I Ching só como um jogo de adivinhação, Sim. Ou como um oráculo. Conta um pouquinho a história do I Ching. Tá bom. O I Ching, na verdade, ele é Jin, todos os livros chineses que têm essa terminação Jin no final, o Jin significa livro sagrado. Então todo livro sagrado
chinês, no final tem esse Jing. Então você tem o I Jing, que é o livro sagrado do I, que são as mutações. Você tem o Tao Te Ching, que é o livro sagrado do caminho e da virtude. Você tem o Nei Jing, né, que é o livro sagrado do tratado interno da medicina chinesa. E por aí vai. A Bíblia é um Jing, traduzido em chinês. Né? Então, o I Ching é um livro sagrado que versa sobre as mutações. Na verdade, a ideia do livro, o livro é uma parte de todo o conhecimento sobre as mutações que nasce de uma tradição espiritual chamada taoísmo. Né? É uma tradição milenar chinesa que não tem um patriarca fundador segundo a tradição. Ela surge naturalmente conforme o homem começa a pensar. Lao Tse não é... Ele é um dos principais patriarcas, ele é um marco divulgador, histórico. Ou alguma coisa, Sim. Mas não é um criador. Isso, exatamente. Dentro da tradição, a gente fala que o Lao Tzu não fundou o taoísmo, porque o taoísmo já existia, já era praticado por inúmeros outros mestres bem antes de Lao Tzu. Então, o nosso mestre dizia que o taoísmo é uma tradição ancestral, não é fundada por um patriarca, diferente de uma tradição patriarcal que se origina a partir daquele grande patriarca. Lao Tzu foi um grande patriarca, viveu há uns 3.000 anos atrás. Ele começou então o taoísmo? Isso. E aí o taoísmo começou lá atrás. E o conhecimento do que a gente chama do I Ching, o livro das mutações, ele vai bem além do texto, vai bem além do que o livro. Né? E os símbolos do I Ching, segundo a tradição, eles surgiram há uns 7.500 anos, né? A partir de um sábio que viveu na China chamado Fuxi, que teria criado as estruturas simbólicas fundamentais do I Ching, que são os trigramas, são estruturas de 3 linhas, e os hexagramas, que são estruturas de 6 linhas. São a união dos trigramas, exatamente, não é isso? Exatamente. E aí, esses símbolos foram estudados e utilizados pelos mestres ao longo de muito tempo. Né? E você vê que eles surgem antes mesmo da escrita. Né? E depois de alguns milênios, tem muitos sábios estudando esses símbolos, os símbolos, o significado simbólico começou a ficar meio hermético assim, e aí alguns grandes sábios sintetizaram a sabedoria presente nos símbolos em alguns textos. Né? Então, tem um grande mestre chamado He Wen, que viveu por volta de uns 3.000 anos, né? E ele deixou o que a gente conhece no livro como os textos chamados julgamentos, né, do livro. Então, cada um você tem 64 símbolos fundamentais, que são 64 hexagramas, que mostram para a gente configurações de combinações de 2 energias fundamentais que existem na natureza, que são as energias do Yin e do Yang, que foram identificadas e nomeadas assim pelos mestres taoístas. Para os mestres taoístas, tudo que existe no universo é formado pela união dessas 2 energias fundamentais. Yang significa literalmente claro, Yin significa literalmente escuro. Mas o Yang também é o quente, o Yin é o frio. O Yang é o forte, o Yin é o suave. O Yang é o avanço, o Yin é o recuo. E toda a dualidade que você observar, você pode aplicar essa analogia de nomeação de Yin e Yang. E o I Ching, ele é um livro que nos seus símbolos, nos trigramas e hexagramas, ele sintetiza algumas combinações fundamentais dessas 2 energias Yin e Yang. Porcentagens de Yin e Yang em determinada situação ou coisa e etc. Exato. E além das porcentagens dinâmicas, né? Porque você pode ter porcentagens similares, mas com dinâmicas completamente diferentes. E o livro ele sintetiza essa sabedoria. O taoísmo é uma tradição toda fundamentada na observação da natureza. A grande busca dos mestres taoístas era entrar num estado de harmonia com essas leis naturais. Através desse caminho, os mestres taoístas buscam um estado de unidade com a força que origina todo o universo, que a gente chama de Tao, dentro do taoísmo. Então, o caminho em direção a essa unidade com o Tao passa por eu me equilibrar, me harmonizar com os movimentos naturais. Para isso eu preciso conhecer a dinâmica dessas forças do Yin e do Yang. E essa sabedoria está sintetizada dentro do I Ching. Quando você fala o Tao, uma energia criadora, é isso? Você usou essa palavra? Esqueci, não é criadora. Você usou, tem alguma coisa de divina, tem alguma coisa semelhante com essa coisa de algo que criou o universo, ou que tipo de energia que é? O Tao,
a palavra que se escolhe para designar essa matriz original, essa foi atribuída pelo Lao Tzu, né? Lao Tzu foi o primeiro mestre que usou esse termo Tao para designar essa coisa que é inominável. Esse poder, ou Isso, sei lá. essa matriz. Né? E ele começa o Tao Te Ching, que é um outro texto fundamental do taoísmo, já falando, o Tao que se explica, o Tao que se nomeia não é o verdadeiro Tao. Então, ele já começa falando, eu vou usar essa palavra para designar isso que não dá para designar, tá? Mas eu vou tentar me aproximar por aí. Então, Tao literalmente significa caminho, tá? Mas caminho é um termo assim, bastante próximo de nós, só que dentro da tradição taoísta ele é levado para níveis muito mais abrangentes. Então, num primeiro momento, a gente pensa, Tao é o quê? Tao é caminho. Caminho é aquilo que liga uma circunstância a outra circunstância, ou um ponto a outro ponto, né? E para unir esses dois pontos, você tem uma trilha, você tem uma trajetória. Né? Essa trajetória é um processo de transformação. Tá? Então, Tao, ele fala não só deste caminho, desta trilha, mas ele fala também de um processo, de uma dinâmica de transformação de um sujeito, de alguém, de alguma coisa. Em direção a um outro ponto. Né? Que seria o Tao. Na verdade... Que seria essa energia, ou sei lá. Não antes tem disso, isso, não antes é disso, isso. Porque assim, é só o processo, o Tao é o processo. Também não, ele é a origem, ele é final, ele é processo. Né? Então, na visão dos mestres taoístas... Deus isso. É uma outra maneira assim, de nomear. Um jeito de olhar. Exatamente. Não é? Quando a gente... Então é uma religião. O taoísmo é também uma religião. Ele é vivido... Ele é muito mais conhecido como uma filosofia de vida, né? Mas na sua origem ele tem um elemento religioso também presente e perfeitamente integrado. Então, na verdade, o viés religioso observa os mesmos fenômenos naturais divinificando esses fenômenos. Né? Então, a gente pode observar o Sol e entender todas as suas propriedades físicas e todos os efeitos naturais que a irradiação do Sol produz ao seu redor. Uma pessoa que tem o olhar religioso, ele vai ver o mesmo Sol, os mesmos efeitos, mas ao invés de ver apenas um astro, ele vai ver uma manifestação que tem um padrão de comportamento como se tivesse uma consciência. Né? Então ele divinifica o Sol, divinifica a Lua, divinifica as estrelas, divinifica forças, fenômenos naturais. Tanto faz como você olha, é isso? Não é bem um tanto faz, mas assim, a gente olha a mesma coisa por óticas diferentes. Óticas diferentes, e com mas nomes no final, diferentes. Isso. Né? E no final a gente está olhando para a mesma coisa. Né? Nosso mestre falava muito isso. O taoísmo, como tradição espiritual, é uma tradição muito aberta, né? Porque fala do caminho. E assim, não um caminho, mas todos os caminhos. Então, todos os caminhos podem nos levar a essa união com o Tao, né? Essa grande unidade. Então, o taoísmo não é uma tradição que fala, não, a minha tradição é boa e a outra não é. Todas as tradições são boas se elas te levam a esse reencontro com a grande origem, que dentro do taoísmo a gente chama de Tao. Para os mestres taoístas, tudo que existe manifestado surge de um estado anterior à manifestação. Né, de um estado de potencialidade. Tá? Nesse estado de potencialidade não tem a coisa ainda, não tem a forma ainda, não tem o nome ainda. Então toda a forma, todo o nome, toda a coisa surge de uma não forma, de uma não coisa. Um pouco o Platão também, um pouco a ideia também de Deus e a manifestação de Deus. Isso, né? Um estado potencial do Tao e o estado manifestado do Tao. O Tao é simultaneamente o manifestado e o potencial. Né? Esse estado de potencialidade, de não forma, é a origem de todas as formas. Então, é inclusive a nossa própria origem. Né? Mas origem não apenas num sentido cronológico. Origem no sentido de princípio, no sentido de raiz. Então, é como se fosse esse Tao, é a raiz de todas as manifestações. A raiz é parte da árvore também. Eu posso não ver porque ela está escondida, mas ela dá sustentação para a parte visível da árvore.
Então, para os mestres taoístas, essa analogia da imagem da árvore é muito significativa porque nós temos uma manifestação visível, perceptível e nomeável, compreensível e explicável. Mas tudo isso está sustentado em raízes misteriosas, sutis, não formais. A grande raiz de todas as manifestações dos mestres taoístas é o Tao. Né? O Tao é a origem de todos e de todas as coisas, ou seja, é a minha origem também. Eu posso encontrar o Tao em qualquer lugar do universo, mas empreender viagens para os confins do universo é extremamente dispendioso de energia e de consciência. E o Tao está lá, mas o Tao está aqui também. Né? Então eu posso fazer essa viagem mergulhando para dentro. Mergulhando para dentro, ela não só se torna mais econômica, como ela permite que eu desvende e me familiarize com todo um universo sutil que compõe este ser. E quanto mais eu mergulho nesse profundo do eu, que vai transcender o eu egóico e entrar num estado de eu anterior ao indivíduo, mais eu me aproximo desse Tao, que é a origem da minha própria manifestação. Mas se eu sou o Tao, por que eu não sei? Quando a gente... Por que né, se tudo é tal e se eu sou tal, por que eu tenho que reaprender isso? Quando eu entrei aqui na sala, né, para o nosso bate-papo, gente gravar, né, várias coisas me chamaram a atenção. Né, me chamaram a atenção o primeiro tapete vermelho, né, que o vermelho ele chama bastante atenção, depois as poltronas, o sofá, depois o cenário que se criou, as câmeras, a luz, né, tem várias coisas que me chamaram a atenção. A última coisa que me chamou a atenção foi o vazio. Né? A nossa mente ela está muito treinada para perceber inicialmente a manifestação. Né? Toda essa manifestação ela atrai imediatamente a atenção da nossa mente. E aí a mente, para reconhecer o ambiente, ela nomeia, ela dimensiona, ela qualifica, ela categoriza. Imediatamente, isso é um processo que a gente foi treinando ao longo da vida. Tá? O Tao está aqui também? Está aqui também. Mas eu percebo o Tao imediatamente, não porque a mente primeiro me liga na diferenciação das coisas e formas. O Tao ele é indiferenciado. E para perceber o Tao, eu preciso entrar nesse estado de indiferenciação. Precisaria sentar aqui e deixar a minha mente se libertar da diferença das cores, da diferença das texturas, das formas, da finalidade do que a gente está fazendo aqui agora, dessa circunstância e desse cenário que se criou e me distanciar dessa diferenciação para entrar num estado de não diferenciação e conseguir experimentar o Tao nesse momento. Todos nós temos essa possibilidade e os exercícios meditativos que são propostos pelos mestres taoístas, eles buscam treinar a nossa mente, a nossa consciência para entrar nesses estados primordiais da existência, para que a gente possa ter essa experiência do Tao. O Tao não pode ser revelado só pelo conceito teórico, pelo conceito filosófico, pela palavra, porque todos eles são limitados. E o Tao, para criar todas as formas e seres e coisas, ele é ilimitado. Né? Ele não é aprisionado por nenhuma forma, por nenhuma coisa, por nenhum conceito. Então eu preciso libertar a minha mente dessas amarras para ela poder mergulhar na experiência do Tao. E aí ter a plena compreensão de uma série de conceitos filosóficos que a gente estuda racionalmente, que só ganham sentido a partir de uma experiência. Mais um detalhe em cima disso. Sim. Nós somos porque, por exemplo, na tradição judaico-cristã, nós seríamos anjos ou deuses decaídos, de alguma maneira, ou seja, uma manifestação errada do que seria Deus. No caso da tradição budista, a gente tem que retornar a uma coisa, né? A gente tem que aprender, aqui seria o lugar de sofrimento, etc. A gente tem que aprender. Quando você coloca assim, me parece que tem uma similaridade, assim, que nós seríamos deturpações do Tao e que de alguma... É mais ou menos isso, não? Não deturpações, nós somos manifestações do Tao. Deturpadas, que não sabem que são tal, que fazem de um outro jeito ou não? Eu não diria deturpado, porque o deturpado pode trazer uma ideia pejorativa. Né? Nós temos
nós somos seres altamente sofisticados, o ser humano na verdade os seres vivos são altamente sofisticados. Você vê o tanto de elementos que a gente tem se integrando para formar a vida, e em especial o ser humano. Você tem elementos químicos, você tem forças físicas, você tem energias sutis, você tem um tipo de consciência espiritual que anima esses seres, nós como seres, que nos permitem contemplar o mundo e a existência, que permite uma autocontemplação. Isso é extremamente refinado. E quando a gente está vivo, todos esses elementos eles se integram de uma forma dinâmica para garantir esse estado que a gente experimenta como seres vivos, aqui e agora. Quando a gente morre, esses vários elementos eles se dissipam, eles se espalham, eles retornam para um estado natural. Né? Os elementos do meu corpo vão se dissociar, vão virar pó no final. A energia do meu corpo ele vai se dissipar no ambiente. Os elementos espirituais que compõem a minha consciência também vão se dissipar de novo para o céu, para a terra e seguir o seu caminho separadamente. Então, na verdade, tudo isso é uma pura expressão de naturalidade. No nosso trabalho de desenvolvimento espiritual, o taoísmo não vê que a gente seja uma forma inferior ou deturpada. E que deveria se elevar, não é nesse sentido. Ele vê a gente como uma expressão do Tao e a gente pode ter uma consciência mais desperta para isso ou menos desperta para isso. Quanto mais desperta para o Tao e quanto mais em harmonia com os fundamentos do Tao a gente se coloca, mais a gente entra num estado de fluidez e num estado de harmonia com a própria natureza, com o próprio universo. E aí a nossa caminhada fica muito mais harmônica, externa e internamente. Essa é a grande busca dos mestres taoístas. Quanto menos eu estiver desperto para toda essa dinâmica, o que vai acontecendo é que as minhas decisões me levam a caminhos mais desarmônicos, eu tendo a encontrar mais dificuldades na vida, eu posso gerar mais desarmonia nas minhas interações, nas minhas relações, e gerar estados internos psíquicos de maior sofrimento, de maior desgosto, de maior infelicidade. Então, o taoísmo ele não vê a nossa forma como como deturpada, mas mostra que a gente tem bastante caminho para desenvolver. E quanto mais eu iluminar essa consciência, quanto eu mais purificar e tonificar a energia de vida que circula neste ser, mais harmônica tende a ser a minha caminhada, mais longa tende a ser a minha vida, melhor tende a ser a minha saúde, melhor tende a ser a minha interação com o meio, com os seres, e melhores as minhas condições de continuar aprendendo e continuar me relacionando em harmonia com toda essa naturalidade. Tá, essa é a base do I Ching, essa é o que está escrito no Tao Te Ching, tá certo? Esse é o grande, sim, isso é a grande busca dos mestres taoístas. E o I Ching e o Tao Te Ching, dentro da tradição taoísta, eles são comparados com partes da árvore que eu te falei. O I Ching é comparado com a raiz da árvore, o Tao Te Ching com o tronco da árvore. E tem uma terceira obra, que é a obra de um mestre chamado Chuang Tzu, né, que foi traduzido para o português, a obra dele como Ensinamentos Essenciais. Pela Cultrix a gente tem essa tradução. E essa obra do Chuang Tzu é comparada com a copa da árvore. Né? Então essas três obras são chamadas as três obras do mistério do taoísmo. O cânon taoísta tem milhares de obras sagradas, mas essas três são reverenciadas como as três obras do mistério. O I Ching, como a raiz, ele é a base do pensamento do taoísmo. A base de todo o pensamento taoísta está fundamentado no I Ching, como a árvore está fundamentada na raiz. Por que mutação? Quer dizer, o fundamento do raciocínio taoísta é mutação. Transformação. Pega a ideia de transformação. Tudo se transforma o tempo todo no mundo. É isso. Exatamente. Né? Então, quando eu passo a observar a natureza, e o taoísmo é fundamentado na observação da natureza, você olha para a natureza, a primeira coisa que você percebe, tudo muda. Né? Algumas coisas muito rapidamente, outras mais lentamente. Outras mudam tão rápido que eu não percebo. E outras mudam tão lentamente que eu também não percebo. Mas está tudo mudando a todo instante. Só que quando eu paro e tenho essa constatação de que tudo muda e essa afirmação, eu falo, ela está coerente, surge um fato interessante. Porque se eu falo que tudo muda, isso é uma lei. Essa lei não muda.
Então, existe uma coisa que não muda, a Isso ideia existe. de que tudo muda. Exatamente. E se existe essa daqui, também podem existir outras Que não mudam. leis que não mudam e que, na verdade, governam, regem e movimentam toda essa dinâmica de transformação. Então, o I Ching, ele estuda as transformações para tentar compreender as leis misteriosas, invisíveis, que não mudam e governam essas transformações. Quanto melhor eu conhecer essas leis, menos multa eu tomo. Quanto mais eu conhecer essas leis, mais eu posso ser beneficiado por esses processos de transformação, porque eu tendo a caminhar em maior harmonia com esses movimentos. Ao desconhecer essas leis, ao caminhar em desarmonia com essas leis, eu pago preços, eu pago multas para a própria naturalidade. Existe um número definido de leis imutáveis pelo I Ching, não? Existem algumas que são 10, fundamentais. 15, que nem existem os 10 mandamentos, existem os 15 leis imutáveis, ou não existe isso? A gente não trabalha com esse número de leis, porque a gente pode, pelo nosso nível de consciência, a gente pode perceber uma determinada quantidade. Quais seriam algumas dessas leis? Algumas dessas leis, essas leis secretas e misteriosas, né? Essas leis fundamentais, elas estão muito relacionadas com aquilo que é mais óbvio. Né? A primeira delas, tudo muda. Tá? Outras leis, tudo que existe manifestado é composto por essas duas forças, do Yin e do Yang. Né? Então, se eu observar todas as manifestações, eu vou conseguir, de uma maneira bem sintética, levando para uma coisa bem sintética, perceber que na manifestação, eu estou em movimento ou eu estou parado. Né? Já é uma dualidade. No movimento, eu posso estar rápido ou posso estar lento, outra dualidade. Posso estar avançando, posso estar recuando, outra dualidade. Então, existem inúmeras dualidades, né, que, em síntese, são uma só. E a gente trabalha com essa dualidade chamando-as de Yin e Yang. Né? Então, você tem essas duas forças compondo todas as coisas, todas as transformações são movimentos de Yin e Yang. Tá? A partir dessa nomeação, eu consigo observar que, primeiro, Yin e Yang estão sempre em relação. Né? Eles nunca estão isolados, sozinhos. Não existe puro Yang e puro Yin. Só no absoluto. Né? No mundo manifestado, eles estão sempre juntos. Não. Tá? É similar a uma folha de papel. Né? A folha de papel é Yin e Yang. Né? Eu tenho uma face e outra face. Tá? E essa dualidade se cria quando eu crio a folha de papel. Eu não consigo criar uma folha de papel só com uma face. Se eu gerar uma face, já gerou a outra. Então, essa é uma lógica de Yin Yang, isso é uma lei também de Yin Yang. Eles são interdependentes. Tá? Quando surge um, o outro aparece simultaneamente. Né? E isso já gera um monte de implicações dentro do pensamento taoísta que estão lá expressos no I Ching e no próprio Tao Te Ching. Né? Uma outra coisa é que Yin e Yang, eles se alternam. Quando o Yang cresce, o Yin diminui. E quando o Yin cresce, o Yang diminui. Ou seja, existe uma quantidade máxima de energia, é isso? Existe eu vou chamar de energia, tá? Tá, uma totalidade, uma somatória. Então, que eles não podem ultrapassar. Então, se um cresce, o outro tem que diminuir para ficar nesse limite máximo, é equilíbrio, a gente pode pensar nessa ideia assim. Na verdade, uma maneira bem simples é pensar na própria luz. Quando você aumenta a luz, a escuridão diminui. Quando você diminui a luz, a escuridão aumenta. Né? Isso é simultâneo. Né? Isso é muito óbvio. Na verdade, eu falo para todo mundo sabe I Ching. Né? Só pode estar usando outros códigos. E quando a gente estuda o I Ching lá nos cursos na Sociedade Taoísta, o que eu falo para o pessoal lá é que no curso de I Ching a gente aprende códigos para conversar a respeito daquilo que todos nós já sabemos, que são leis de naturalidade. São coisas muito óbvias. Né? Outra lei interessante que surge é que quando o Yang chega no máximo, ele reverte o movimento e começa a declinar. E quando o Yin chega no máximo, ele reverte o movimento e também começa a ascender. Né? Então você tem uma implicação natural dessa alternância. Tem gente que fala o extremo Yang gera o Yin, não é isso? Exatamente. E o extremo Yin gera o Yang. Exatamente. Que é aquele símbolo que depois a macrobiótica lá no Japão usou, né? Não é exatamente do Yin e Yang. Isso, é o símbolo não sei do como Tai Chi. chama. Ele se chama Tai Chi.
É o mesmo Tai Chi do Tai Chi Chuan, Tai só Chi que Chuan. chama Tai Chi. Então, Isso. muita gente usa pendurar Exato. e tal, não sei se exatamente sabe por quê, mas Sim. não é isso que tem aquela... O peixinho branco, o peixinho com olhinho branco escuro. com olhinho preto e o peixinho preto com olhinho branco. Isso. Que significa um se transformando no outro, Exatamente. Né? Esse símbolo é o símbolo taoísta e que ele representa a unidade. Né? A unidade composta pela união harmônica do Yin com Yang. Harmônica e dinâmica, porque você tem o símbolo, ele é redondo, ele já mostra um dinamismo. Os peixinhos, eles são feitos de um jeito que é para você visualizar eles se alternando. Né? Yin e Yang, eles estão sempre em relação e eles estão sempre em movimento. Tá? Então, uma hora o Yang vai estar em evidência, outra hora o Yin vai estar em evidência. Na mesma pessoa, unidade. Na mesma planta, na mesma unidade. Tá. Por exemplo, de agora... novo, não é uma coisa fixa. Exatamente. Sempre uma transformação Sempre entre Yin e Yang, seja lá o que for. Sempre em movimento. Então, nós somos compostos de Yin e Yang. A medicina chinesa, que tem a sua origem no taoísmo também, ela trabalha com esse princípio de equilíbrio entre Yin e Yang. A acupuntura também? A acupuntura, que vem da medicina chinesa, a fitoterapia, as massagens, uma série de exercícios, dietoterapia, orientadas na medicina chinesa, todos esses princípios vêm do taoísmo, esses princípios vêm do I Ching. Posso só fazer um parênteses? Claro. Tem na medicina chinesa umas esquisitices, assim, né? Tem pinto de tigre, que não sei o quê. Vem disso aí também ou já é maluquice que foi sendo inventada? Não é maluquice, eles têm um processo muito empírico, né? Eles fizeram muitas experiências também e testaram e identificaram que uma série de coisas da natureza, inclusive algumas bem exóticas, né? Chifre que acaba inclusive matando, pouco né? ecológicas. Exatamente, chifre de hipopótamos que as pessoas matam para poder fazer coisa. Isso aí vem também da mesma do mesmo raciocínio, vamos dizer assim. É usado, na verdade, assim, isso vem de experimentações, mas experimentações que são feitas fundamentados em princípios similares. Então, toda a medicina chinesa pensa em Yang, né? Pensa no equilíbrio entre Yin e Yang. Quando Yin e Yang no nosso corpo estão em equilíbrio, a gente experimenta saúde. Quando Yin e Yang estão em desequilíbrio no nosso corpo, a gente experimenta doença. Simples desse jeito. Tá? E aí o que acontece? Eles empiricamente testaram uma série de substâncias ao longo dos milênios e viram os efeitos dessas substâncias, ervas, minerais e elementos animais também. O que essas substâncias promovem no nosso equilíbrio orgânico? Se me traz mais Yin ou mais exatamente. Yang. Se traz então, se eu estou mais Yang e preciso equilibrar, seria consumir alguma coisa mais Yin numa determinada quantidade. E depende, porque assim, eu posso estar mais Yang, porque o meu Yang está em excesso. Aí não adianta eu botar mais Yin, eu tenho que diminuir o Yang. Eu posso estar mais Yang porque meu Yin está fraco. E aí nessa hora eu tenho que consumir mais Yin. Então eu tenho que identificar nesse equilíbrio de Yin e Yang se eu estou tendo excesso de deficiência. O desequilíbrio. Exatamente. Mas você percebe que assim, começa a sofisticar. A hora que a gente começa a falar de Yin e Yang, a princípio é bem direto. Claro, escuro, masculino, feminino, sim. Quente, frio. Exatamente. Então você já inferiu rapidamente que, olha, para eu equilibrar, se eu estou muito Yang, eu preciso colocar mais Yin. Né? Só que aí já começa a sofisticar, porque às vezes eu estou muito Yang por excesso e às vezes eu estou muito Yang porque o Yin está baixo. E aí as ações são completamente diferentes. Num eu tenho que diminuir o Yang, no outro eu tenho que levantar o Yin para restaurar o equilíbrio. Então aí a gente já começa a perceber que Yin e Yang, quando se misturam, né, eles vão gerando inúmeras possibilidades. Infinitas. Né? Infinitas possibilidades. E aí o nosso treinamento é identificar como é que está o equilíbrio de Yin e Yang numa pessoa, isso na medicina chinesa, num ambiente, no Feng Shui, o Feng Shui, que é uma outra arte taoísta que está toda fundamentada nos mesmos princípios de equilíbrio entre Yin e Yang. Ou na arte marcial, né, nas artes marciais, o Tai Chi Chuan, o Pa Kua Zhang, né, o Xing Yi, são artes marciais que também fundamentam todos os seus movimentos nos mesmos princípios do I Ching, do equilíbrio do Yin e do Yang. Você vê que quem treina Tai Chi não vai treinar combate no ataque. No Tai Chi você não entra num combate, você entra num estado de unidade com a pessoa com quem você está interagindo.
né? Então, às vezes ele avança. Quando ele avança, eu preciso ceder espaço e recuar sem perder o meu equilíbrio, né? E aí, tudo que é Yang chega no máximo. Quando chegar no máximo, vai ficar Yin. Então, eu trago o Yang dele até o máximo. A hora que esgotou o Yang dele, aí o Yin dele vai começar e o meu Yang vai começar. E aí eu vou me equilibrar, eu avançando e ele recuando. E aí a gente vai ter um estado de unidade, não vai ser mais um combate. Eu não vou usar Yin e Yang, que são os diferentes, em oposição, em antagonismo, para que eles se degladiem. Eu vou usar Yin e Yang num estado de harmonia, para que eles entrem num estado de unidade. Mesmo sendo, no caso do Tai Chi Chuan não é uma luta, né? É uma luta também, é uma luta arte marcial. Também. Só que é uma luta que o praticante avançado, ele não vai lutar, ele vai entrar num estado de unidade. Então, eu olhando de fora, eu vou ver uma luta. Mas ele serve como uma luta no sentido de é uma arte marcial das mais nobres e das mais perigosas. Toda aquela suavidade do Tai Chi. Aquela dança toda, que parece que está tudo bonitinho, claro, e tal, não é? A gente é para dar umas cacetadas no outro no final. Na verdade, não. Na verdade, é para deixar o outro se dar cacetada sozinho. A gente teve recentemente com um mestre taoísta que tem vindo aqui para o Brasil anualmente, e ele é de uma linhagem chamada Wudang, que é um dos berços do taoísmo, a montanha de Wudang lá na China. Ele mora no Colorado, mas tem formação dentro dessa linhagem. A especialidade deles são artes marciais. Então, ele dá aula de Tai Chi, aula de práticas energéticas para a gente. E é muito interessante porque durante a aula ele mostra os movimentos, só que quando ele mostra a aplicação marcial do movimento, que é suave, sutil, redondo, bonito e plástico, quando ele mostra na prática, o que é? Você está deslocando um ombro, arrancando um braço, quebrando um pescoço, virando uma cabeça, quebrando um joelho, né? De uma maneira muito plástica, elegante, suave e redonda. Entendi. Mas que, na verdade, Mas o raciocínio básico é sempre esse movimento entre o Yin e o Yang. Dinâmico, exatamente, entre Yin e Yang, né? E, como eu disse, na hora que a gente vai estudando um pouco mais esse equilíbrio entre Yin e Yang, a gente vê que as combinações que se desenvolvem são inúmeras. Então, a partir dessa matriz fundamental Yin e Yang, a natureza consegue fazer uma miríade de manifestações diferentes. E a gente fala, não, como é possível a partir de duas coisas só você gerar tudo isso? Da mesma forma como o pessoal está assistindo a gente, né? Os nossos equipamentos eletrônicos fazem uma parafernália toda a partir de 0 e 1, uma base binária. Ligado e desligado, passa corrente, não passa corrente, a gente faz toda essa barbaridade. Então, a natureza consegue ser muito mais criativa que a gente. Se a gente já faz isso com os equipamentos eletrônicos, a natureza com Yin e Yang consegue fazer tudo. E com alguns bilhões de anos. Exatamente. Certo? Quase 14 desde o Big Bang até agora. Pois é, e vai saber dos outros Big Bangs anteriores e futuros. Não sabe, né? Exatamente. Né? Então, voltando especificamente para o I Ching, a gente estava falando que ele é o livro, a raiz, é o livro que nos ajuda, através dessas leis imutáveis do mundo ou do universo mutável, a interpretar esse universo mutável através dessas leis. Exatamente. Você estava falando o Yin e Yang, o extremo Yin forma o extremo Yang, tem alguma, né, tem mais alguma outra lei tão importante a ponto de a gente poder compreender? Sim, por exemplo, lei de ciclos. As coisas que se manifestam surgem, crescem, atingem um auge, declinam, terminam um ciclo e começa de novo. Né? Então, todas as manifestações seguem esse tipo de ciclo, né? Também minúsculos, medianos, imensos, incomensuráveis, né? Mas as manifestações elas seguem tudo tem começo, meio e fim, vamos chamar assim. O circuito dos ciclos, começo, meio e fim, né? E pensando dessa forma, né, também os mestres taoístas identificando em cada momento do ciclo você tem condutas que te harmonizam com aquele momento do ciclo. Então tem um momento do ciclo que ele te impulsiona ao movimento. Se nessa hora você se movimenta, você vai mais longe, produz mais, tem menos desgaste e tua produtividade é muito maior. Tá? Se nesse momento você fala, não, eu quero descansar, você perde essa onda. Né? E o seu descanso no momento de movimento, o seu descanso também não tem uma boa qualidade. Né? E existe um outro momento que é o momento do recolhimento no ciclo. Né? E nesse momento do recolhimento, se eu insisto em me manter continuar o movimento, eu aumento o meu desgaste, diminuo a produtividade,
né? E o que acontece também é que neste momento do recolhimento e do silêncio, onde eu deveria estar recompondo as minhas energias, se eu estou gastando energia, o que vai acontecer é que no outro momento... Eu não vou ter energia suficiente para acompanhar. Exatamente. O único problema é que não vem com luzinha, tá certo? Agora é hora de recolher, agora é hora de fazer o movimento, tá certo? Não vem essa manual luzinha. de instrução. Exatamente, não vem uma luzinha. Então, faz sentido isso que você está falando. Acho que qualquer pessoa com mais de 10 anos de idade consegue perceber, até com menos. Mas assim, como é que a gente sabe qual é a hora, né? Sim. Como é que... Não é tão simples assim, não é? Na verdade, é mais simples do que a nossa mente engenhosa fica imaginando que seria. Né? Uma das principais virtudes dentro do taoísmo, isso está presente dentro do Tao Te Ching, é a simplicidade. Tem um capítulo que o Lao Tzu, no Tao Te Ching, ele fala: eu tenho 3 tesouros que valorizo e preservo. O primeiro se chama afetividade, o segundo se chama simplicidade e o terceiro chama-se não encorajar ser o dianteiro sob o céu. Nessas frases curtinhas, o Lao Tzu já coloca um monte de princípios taoístas. O terceiro quer dizer não se sentir o gostosão, é isso? Não encorajar ser o dianteiro sob o céu. Né? Se sentir gostosão é um tipo de interpretação a partir disso. Estar na frente, estar acima, ser o líder e ter uma série de benefícios por causa dessa posição. Nos grupos é natural que os líderes emerjam. Né? Nos grupos, está todo mundo indo para uma direção, é natural que alguém chegue na frente. E quem chega na frente pode encontrar mais espaço, pode encontrar as melhores frutas. Né? Então tem alguns benefícios de estar na frente e é natural que alguém chegue na frente. O problema não é o chegar na frente, o problema é o encorajar, é o alimentar o desejo de. Achar que isso de alguma maneira é mais importante. Exatamente, porque nessa hora... eu posso me desconectar do fluxo natural, do fluxo da naturalidade. Eu posso querer acelerar as coisas. Né? Eu vou estar alimentando o meu coração, né, com a inquietação de querer chegar na frente. Sendo que alguém vai chegar na frente. Eu posso chegar na frente? Posso. Mas quando eu acelero pelo desejo eu vou gerar uma inquietação, posso gerar desarmonias nessa caminhada minha e de quem está ao redor. É o contrário do que se fala no Ocidente sobre traçar um foco, traçar um objetivo. Então eu quero ser o líder, eu quero fazer... É exatamente o contrário do que se coloca hoje, por exemplo. Dentro do pensamento taoísta... Ou estou enganado? Então, dentro do pensamento... É isso, a resposta clássica taoísta. Sim, não, depende. Meio yin, meio yang. Sim, não depende, porque sim, é isso mesmo. Dentro do taoísmo, a gente não encoraja o desejo de... Tá? Mas existem pessoas que têm natureza de liderança extremamente espontânea. Tá? E essa pessoa, se tiver um pequeno desenvolvimento, consegue facilmente, fluidamente, atingir posições de liderança. E ao atingir as posições de liderança, através do exercício da liderança harmônica, consegue se beneficiar e beneficiar muitos grupos. Né? Então, o ser líder não é mal visto no taoísmo. E querer ser líder. Formar bons líderes também não é mal visto. O problema é que, quando você cultiva isso como desejo no coração, tá? Isso pode levar à desarmonia de você querer assumir uma função de liderança, sendo que para o grupo o ideal seria que um outro líder ocupasse aquela posição. Né? Por exemplo, quando eu estava no banco, né? E eu queria ocupar aquela posição que eu ocupava, mas ocupando aquela posição eu estava insatisfeito. Né? Porque não era a sua posição. Não era uma posição harmônica com o que a minha natureza... Existe uma posição para cada um, é isso? Sim, na natureza... Determinado por alguém? Essa determinação, ela é parte yin, interna, parte yang, externa. Então é um fluxo natural. Tá? E uma das dicas que os mestres nos dão para a gente identificar se eu estou ou não na minha posição é contemplar o próprio coração. Né? Quando a gente não está na posição, a gente experimenta a insatisfação. Né? Quando a gente não está em harmonia com a nossa natureza mais profunda e intrínseca, porque eu estou atendendo uma série de outras referências externas que me apresentaram, que eu absorvi, às vezes mais consciente, às vezes inconscientemente, quando eu deixo de atender ao
impulso, ao chamado do tal inerente da minha natureza, eu experimento a insatisfação. Mas existe alguém que não esteja minimamente insatisfeito, inclusive com você é um mestre do taoísmo, mas você acha que você poderia ser mais mestre? Eu acho que você deve pensar assim, é uma insatisfação você não ser mais profundamente mestre do que você é. Existe alguém que não tem insatisfação e que está plenamente encaixado? Essa é uma grande busca, essa é uma grande meta, a plenitude total. A ausência de insatisfação. Ausência de Então insatisfação. a gente sempre está deslocado, porque acho que é difícil. Enquanto eu estiver nessa dualidade de yin yang, satisfação e insatisfação, sempre vai ter insatisfação, porque yin e yang sempre vão estar juntos. Tá? Onde é que desaparece a insatisfação? Quando eu vivo isso como uma plenitude, como uma unidade. Então, os trabalhos espirituais buscam levar a nossa consciência a experimentar toda essa dualidade, não como antagonismo, mas como complementaridade. A insatisfação, ela não é ruim, né? A insatisfação, ela pode me mobilizar, assim como as imperfeições podem movimentar as transformações no universo. Isso faz parte da naturalidade, né? Então, o problema, de novo, não é a insatisfação, mas o desequilíbrio em relação à insatisfação. Eu posso olhar para o meu coração e perceber, olha, tem um nível de coisas que eu faço que me deixa muito satisfeito e outro nível de coisas que me deixa muito insatisfeito. Né? O que é normal. É normal, e isso oscila. Mas eu posso me conduzir a estados de experiência, estados de espírito, estados de consciência, onde ao invés de eu estar ligado neste e neste como antagônicos, eu me desligo dos dois para experimentar um estado potencial anterior aos dois, um estado de vazio. Nesse estado de potencialidade, não tem mais favorável e desfavorável, não tem mais julgamento. Né? Todo julgamento surge desse estado de potencialidade. Né? E na medida em que eu me desprendo do julgamento, eu mergulho de volta no estado de potencialidade, me permitindo depois estar satisfeito ou insatisfeito, mas nessa hora que eu me desconecto e mergulho no vazio, eu experimento a minha natureza mais intrínseca. E nesse estado de experiência da natureza mais intrínseca, o que sobra é um estado de plenitude, que contempla os dois simultaneamente, sem se desequilibrar com nenhum dos dois. O estado de satisfação também pode me deixar eufórico, também pode me tirar da casinha, também pode me tirar do equilíbrio. Tentando fazer um paralelo, a prática e a técnica de yoga seria uma coisa semelhante, de chegar num estado que já não fica entre essa satisfação ou insatisfação, outro estado, um terceiro estado, que é esse que você está chamando de vazio. Seria é hinduísta, tá certo? É lá da Índia, mas seria uma coisa semelhante, uma busca semelhante. Só para tentar juntar Meus conhecimentos de yoga e da cultura hindu são... Zero. Tá bom, mas assim... Né? Mas nas tradições orientais... A meditação e... Essas práticas meditativas... Essa ideia de se descolar e atingir de alguma maneira um outro estado, sim, parece uma busca semelhante, sim, é isso? Então, nesse ponto, sim. No taoísmo, nos trabalhos de desenvolvimento espiritual no taoísmo, a gente tem as práticas meditativas e algumas práticas que buscam nos conduzir a esses estados primordiais de potencialidade, de vazio. A gente chama de vazio mesmo. Né? Similar ao que pode ter em outras tradições orientais também. Pensando no taoísmo, se esse vazio é a potencialidade de todas as manifestações, é a origem de todas as coisas, de todas as energias e de todas as consciências, se eu mergulho nesse vazio, eu recarrego a minha energia, eu liberto a minha consciência de limitações e amarras e me permito experimentar um estado mais puro e original da minha consciência, que segundo os grandes mestres é luz pura, que se irradia para todas as direções sem limitação, sem fronteiras, uma consciência ilimitada, que é a base da nossa mente individualizada, limitada, e que todos nós temos como matriz fundamental, segundo os mestres taoístas. Voltando então para o I Ching como um oráculo ou como... Ele pode ser lido de várias maneiras, é isso? Lido, que eu digo, a relação que você pode ter com ele é como um jogo de adivinhação, que muita gente começa por aí, não é isso? Você inclusive. Sim.
tá certo? Que eu faço isso, eu faço aquilo, namoro ou caso ou compro um frango, Sim. mais ou menos assim. E depois chegar nesse nível que você está colocando agora, das leis e da percepção da transformação. Só para a gente, então, aprofundar um pouco, aprofundar a prática do Xing, né? Então, tem X trigramas, eu esqueci. São 8 trigramas. 8 trigramas 64 e a combinação hexagramas. entre eles, 64 hexagramas. Isso. E cada trigrama tem um significado e a posição que ele está, em cima ou embaixo, no hexagrama, também tem significado e a combinação entre os trigramas também significado, certo? Exatamente, gera novos sentidos. É mais ou menos isso. Exatamente, tá? É exatamente isso. Né? Você tem os 8 trigramas fundamentais que representam grandes arquétipos da natureza. Então são o céu, a terra, o fogo, a água, o lago e a montanha, o vento e o trovão. São os 8 trigramas fundamentais. E eles se combinam de 64 formas diferentes. Então, às vezes, o encontro entre 2 trigramas, dependendo da posição em que eles estão, dão resultados completamente diferentes. Então, por exemplo, você pode ter o fogo em cima da terra. O fogo em cima da terra é um símbolo que é chamado progresso, porque ele mostra uma circunstância iluminada com caminho aberto. O caminho está aberto, não tem obstáculos e está tudo muito claro. Eu estou numa circunstância muito propícia a avançar fortemente. Tá? Mas posso olhar também que é um incêndio que está destruindo tudo na Terra, não é? Ou não? Você poderia não tem essa interpretação. Tem outros algo hexagramas, que está queimando tudo e que está acabando com a Terra. Tem outros hexagramas que indicam que tem mais esse simbolismo. Porque quando o trigrama fogo é um trigrama suave e o trigrama terra também é um trigrama suave, eles geram uma configuração também suave. Mais positiva, é mais isso. harmônica. A interpretação mais harmônica. Exatamente. E aí tem uma série de fundamentos também, porque quando você tem um hexagrama, você tem um trigrama em cima e outro embaixo. O trigrama de cima, comparado com o reino, ele representa o governo, e o de baixo representa o povo. Né? Então, quando você tem o fogo em cima e a terra embaixo, você tem um governo iluminado, que são atributos do fogo, irradiando luz para a terra, e na relação energética entre fogo e terra, tecnicamente aqui, o que a gente vê é que o fogo alimenta a terra. Então você tem um governo iluminado, irradiando luz, irradiando cultura, irradiando educação e nutrindo um povo que abaixo está receptivo. Então não só o símbolo de uma terra aberta com um céu iluminado cria a possibilidade de um avanço fluido, quanto essa circunstância de um governo que favorece o povo, permitindo condições de educação favoráveis, favorecendo, estimulando o povo a esse crescimento, permite que o povo embaixo, recebendo essa nutrição, cresça, ascenda socialmente, o que também fala de um outro tipo de progresso, um progresso social. Né? Então você vai combinando uma série de atributos quando você vê os trigramas naquelas posições. E se for ao contrário? Se eu pegar a terra e colocar em cima do fogo, ele gera para a gente um tipo de circunstância onde quem está no governo é a terra. E a terra é um símbolo que só tem linhas yin. E o yin é o obscuro. Então você tem um governo obscuro e um povo iluminado. Só que na relação energética, o fogo continua alimentando a terra. Então o que acontece é que quando esse povo iluminado se ergue contra o governo obscuro não briga contra, ele recebe, só que ele faz assim. Ele absorve a energia do inferior, drena a energia, drena a luz daquele fogo e mantém o fogo apagado e sob controle embaixo da terra. É um hexagrama que tem um nome bem diferente de progresso, é ferimento da iluminação. Um momento como, por exemplo, na época da Inquisição, né, em que você tinha os sábios iluministas trazendo uma série de informações que eles estavam detectando, né, estavam provando que era de um jeito e a igreja, naquele momento, dominando, né, a circunstância, falava, não, isso daí questiona os dogmas da igreja, então ou você desdiz, que é um ferimento da luz, ou você vai para a fogueira, que também é um ferimento do sábio iluminado. Então são circunstâncias onde impera a obscuridade. Posso fazer um parênteses? Claro. Você já jogou isso para o Brasil atual? A gente faz não sei se a algumas... palavra é jogar, mas assim,
usou o I Ching para o Brasil atual? Qual o hexagrama que deu? Então, nos cursos, assim, para o atual a gente não fez ainda, mas no momento anterior, né, quando a gente estava no processo da eleição, né, da Dilma, eu estava dando um curso de Xing avançado e a gente fez algumas consultas, né? No momento que a Dilma estava em terceiro lugar nas pesquisas, a Marina tinha subido muito e a gente perguntou quem ia ganhar a eleição, né? E saiu um símbolo do I Ching, que era o desintegração, que é um símbolo que fala de final de ciclo, né? E para você pensar a vitória em uma eleição, ele deveria inaugurar um novo ciclo. E você pensar num hexagrama que fala de fim de ciclo, ele daria a ideia de que para a próxima eleição a gente tem alguém que vai terminar o ciclo anterior. Então ele já sugeria uma continuidade do governo da Dilma. Só que desintegração ele fala de final de ciclo e é um processo natural para que a coisa aconteça. Ele não é rápido, mas ele acontece. E aí você pensar, puxa vida, começar um ciclo com energia de fim de ciclo sugere que ela não consiga terminar o mandato. Então, naquele momento, a gente falou, não, o oráculo deve estar meio maluco. Eu jogo aqui, vamos. Por quê? Não, peraí, agora tá aqui o I Ching e tem 3 moedas aí, ele jogar pra gente agora, pra gente ver o que vai acontecer. A gente usa o oráculo do I Ching para fazer qualquer tipo de pergunta, né? E para os mestres taoístas e para os taoístas em geral, a gente incentiva muito a aprender a consultar o I Ching, porque os oráculos dentro do taoísmo são muito usados. O taoísmo é chamado a tradição do mistério e tem um monte de oráculos desenvolvidos, né? E por que isso? Porque o taoísmo ele valoriza tanto o mistério quanto ele valoriza o visível, né? Eles têm o mesmo grau de importância. Então, eu olho um monte de coisas, eu compreendo uma série de leis, eu tenho uma série de informações sobre a realidade que me envolve, né? E eu tomo um monte de decisões a partir dessas referências fundamentais. Mas a minha realidade, a realidade que eu estou vivendo, ela é composta também por um monte de coisas que eu não vejo, que eu não entendo, que eu nem imagino que estejam fazendo parte disso que eu estou vivendo neste momento. E tudo isso é mistério. Quando a gente usa um oráculo como o I Ching, o pressuposto do consultor de oráculo é que a resposta que o oráculo me traz carrega a síntese da unidade. Ele me traz a informação que congrega as informações do visível com as informações do invisível e me dá uma resposta sintética. Por isso que às vezes, quando eu vejo a resposta do oráculo, parece que, não, peraí, isso daí não tem muita lógica, né? Não, e muitas vezes não tem mesmo, são frases que você fala, mas o que está acontecendo? Pois é. Tá certo? Então, e abre um espaço para eu inventar. Sim, exatamente. Eu inventar uma resposta. Claro. O que às vezes me dá uma certa... Você fala, bom, então sou eu que estou inventando a resposta. Na nossa Gestalt a gente pode montar a forma que eu quiser, né? Eu posso interpretar o que quiser a partir... Então, como que funciona o oráculo, já que eu invento, ou eu posso inventá-lo? Então, para isso tem técnica. Né? Quando eu aprendi originalmente, eu fui pelas orientações que tinha lá no livro, que já eram muito interessantes, e conseguia ter bons resultados na interpretação. Os textos do I Ching, eles são muito simbólicos, né? Mas no meu primeiro contato com o livro do Richard Wilhelm, eu fiquei encantadíssimo com o I Ching, fiquei encantado com os textos, mas eu fiquei mais encantado ainda com os símbolos. E no livro você tem os símbolos e você tem textos que grandes sábios escreveram a respeito daqueles símbolos. E você tem os comentários dos textos que estão lá presentes. Eu entendia que os comentários vinham do texto sintético, poético que os sábios escreveram. Mas eu entendia também que o texto dos sábios vinha da observação só dos símbolos. Porque originalmente não tinha texto nenhum, era só o símbolo. E no livro não tinha o processo que o sábio trilhou para ir do símbolo para o texto, para criar o texto a partir do símbolo. E eu falava, esse é meu sonho, aprender como é que é feita essa transposição. Tem um salto enorme. Um salto enorme. Não sei como é que o cara vê naqueles risquinhos aquilo tudo que está lá, tá certo? E isso foi um dos maiores tesouros que eu encontrei com o mestre Wu Zhishen, que com ele, como mestre taoísta de tradição, de formação tradicional, ele, durante as aulas, ele dava as chaves para a gente abrir essa compreensão. Então, quando a gente estuda lá na Sociedade Taoísta os textos do I Ching,
parte é a explicação, às vezes, do símbolo, do que aquele texto simbolicamente representa, às vezes informações culturais, né, de elementos da época que estão presentes, que ajuda a compreender. Mas o fundamental é a gente entender de onde veio aquele texto, a partir da observação dos símbolos, para que a gente possa se apropriar do significado, do sentido que está presente nos símbolos. Se eu chegar nesse ponto, eu não preciso mais dos textos, né? Eu uso o texto para calibrar a minha compreensão do símbolo a partir da compreensão de sábios, grandes sábios do passado. Então, esse é um dos tesouros preciosos que a gente tem no estudo do I Ching. E, ao fazer esse processo, né, de compreensão dos símbolos, a gente, na verdade, está exercitando uma compreensão de como funciona a dinâmica do Yin e do Yang. E aí a gente vai, com o tempo, se aproximando da compreensão que os mestres taoístas tinham quando formularam esse monte de tratados sagrados para a gente. A visão dos mestres taoístas, ela tem muitos fundamentos, muitos princípios diferentes do nosso pensamento ocidental. Um pensamento que se constituiu de uma forma muito diferente. E certas vezes, quando a gente pega um texto taoísta e lê, a partir das nossas referências ocidentais, tem uma série de coisas que soam meio esquisitas para a gente, como princípios mesmo. Na verdade, é um conflito de princípios. E para a gente poder entender o propósito desses textos, o propósito das propostas que os mestres nos deixam nesses textos sagrados, é fundamental que eu consiga me desprender um pouco da minha maneira... Da onde nasceu aquele olhar, né? Eu preciso me desprender um pouco do meu jeito ocidental de ver para poder me aproximar do jeito oriental desses mestres de ver o mundo, de ver o homem, de ver a si próprios, para entender o porquê das afirmações, o porquê das proposições que eles nos deixam. Bom, a gente focou mais no I Ching do que no Tao Te Ching, eu acho. Sim. Se eu não me engano, foi o Lao Tse que organizou o Tao Te Ching. Ele ditou. Tao Te Ching, né? Ele escreveu, tem uma lenda que ele escreveu para poder sair e tal, não é isso? Sim, ele ditou o Tao Te Ching, né, para um guarda da fronteira que na verdade não era um guarda, era um sábio, né? Ele era um astrólogo, tinha previsto que ia passar um grande sábio. Isso é verdadeiro ou é lenda? É o que se conta dentro da tradição. Tá. Né? E assim, muitas vezes o que se conta dentro da tradição entra em discordância com o que os historiadores afirmam. Tá? Então, assim, eu não me prendo tanto às histórias de um e fatos outro. em si. Exato. Né? Eu vou pelo texto da tradição, que eu represento, porque isso me traz muita fluidez para continuar trabalhando com o texto, com a divulgação desses ensinamentos. Desculpe interromper. Então ele ditou para o astrólogo? Ditou para o Wen Tzu, ele ditou esses ensinamentos, né? Esse astrólogo, quando reconheceu o Lao Tzu chegando, ele falou: só deixo você passar a hora que você me ensinar o que você sabe. Né? E aí então o Lao Tzu passa um tempo com esse mestre também, ditando o Tao Te Ching e transmitindo todos os ensinamentos. Depois ele segue a sua viagem para o Ocidente. E esse mestre depois ele leva esses ensinamentos para outros 2 discípulos e daí começa a transmissão dos ensinamentos e ele chega vivo para a gente até hoje. Então a base dele é a dualidade também, a transformação, é isso? Sim, na verdade o Tao Te Ching, Tao é o caminho. Te é a virtude. Então, o Jing é o livro sagrado. Então, é o livro do caminho e da virtude. Caminho é o Tao. Né? Caminho é essa experiência, caminho é a naturalidade, caminho é tudo isso que a gente não consegue nem nominar. Né? E a virtude é a conduta que me coloca em harmonia com esse caminho. Né? Então, o caminho... São regras. Posso chamar assim? Sim, o Tao Te Ching... Como eu me enquadro para estar de acordo com o caminho? Que tipo de atitude? Me enquadro no sentido, o que é que eu tenho que fazer, ou sentir, ou pensar para me colocar no caminho? Um livro de referências éticas. O Tao Te Ching sim, só isso? Não. O Tao Te Ching é um livro muito especial porque ele pode ser lido de várias formas diferentes, por vários enfoques. Então, dentro de um caminho espiritual, eu posso ler o Tao Te Ching como um tratado ético-filosófico do Lao Tzu. E que o mestre do nosso mestre Ma Huayang, ele dizia para o nosso mestre, o mestre Wu Zhishen, que
o taoísmo é muito antigo, é milenar, então tem um monte de linhagens diferentes. Mas por mais diferentes que sejam as linhagens, todas elas têm que seguir os princípios do Tao Te Ching, porque lá o Lao Tzu conseguiu sintetizar a essência do pensamento taoísta, né? Então, ele é um livro, um tratado ético-filosófico. Mas, se você pegar uma pessoa que estuda estratégia e dá o Tao Te Ching na mão dela, ele vai ler, isso daqui é um tratado de estratégia. Como é que você se porta, como é que você se conduz para levar vantagem nas relações. E é um tratado de estratégia. Se você passar o Tao Te Ching para um mestre de meditação, ele lê o Tao Te Ching e fala, não, isso daqui é um tratado de meditação e alquimia taoísta. Né? Por quê? Porque você tem um monte de chaves aqui que nos abrem as portas para experiências muito mais profundas e transcendentes dentro da prática da meditação. Né? Então, dependendo de como você lê o Tao Te Ching, você pode ter inúmeras compreensões diferentes. Como você lê? Toda segunda-feira eu leio o Tao Te Ching com o pessoal lá na Sociedade Taoísta. A gente tem esse estudo já há anos, né? E nessas leituras, essa é uma atividade aberta que a gente tem, o pessoal vai lá, a gente começou a transmitir também pelo YouTube, né? E a gente transmite, a gente lê um trecho e a gente estuda, reflete aquele trecho do texto lido. Às vezes com a leitura da aplicação no cotidiano, às vezes com a aplicação na prática da meditação, às vezes como uma leitura de estratégia para eu conseguir me harmonizar nas nossas relações, e na maioria das vezes com tudo isso junto, né? Porque ele está presente, ele tem todos esses elementos presentes dentro do texto. E eu te trouxe aí 2 traduções que foram feitas pelo mestre Wu Dixen, direto do chinês para o português, né? Tanto do I Ching quanto do Tao Te Ching. E isso é muito especial porque o mestre Wu Dixen, ele era um mestre taoísta com formação tradicional, né? Então o pai dele era mestre de artes marciais e medicina chinesa, mas o próprio mestre Shen esteve lá na China, fez uma formação tradicional dentro da sociedade taoísta, e ele tinha os princípios tradicionais muito bem arraigados, e mesmo dentro da língua chinesa ele era muito culto, né? Filosoficamente ele tinha um nível altíssimo de formação. E ele veio muito cedo para o Brasil, então ele falava português fluentemente. E ele tinha uma assessoria, pessoas que o cercavam, também muito cultas e que o ajudavam muito com relação a vocabulário, escolha de palavras. Então, quando ele faz a tradução direta do chinês para o português, ele até falava para a gente, ele falava que ele tinha visto todas as traduções ocidentais disponíveis e não tinha ficado satisfeito com elas, por isso que ele fez a tradução dele. Porque os textos originais em chinês antigo, traduzir chinês já é extremamente difícil. Traduzir chinês antigo é mais difícil ainda. É grego. Não é chinês mesmo. E ao fazer a tradução, é muito comum que o tradutor faça opções na hora de traduzir, né? Claro. E os textos originais, segundo o mestre Shen, eles são carregados de ambiguidades. São mais abertos. São muito abertos. E daí, na hora que você faz uma opção para resolver a ambiguidade, você fecha uma porta de compreensão. E ele falou, eu tentei ser o mais fiel possível ao texto original, inclusive mantendo as ambiguidades. Por quê? Porque isso também faz parte do princípio de yin e yang dos mestres taoístas, né? O yin e yang caminham juntos na unidade. O yang é o visível, mas também é o racional, é o elemento da compreensão filosófica e racional. E o yin é o elemento da compreensão intuitiva, misteriosa, né? O yang é o objetivo, né? Aquele que é a informação que a gente compartilha de forma similar. E o yin é o subjetivo, é aquilo que vai ser a minha interpretação. Então, os textos taoístas, eles têm esses 2 elementos presentes. Eles têm no texto a parte que revela e que é igual para todo mundo. Mas o texto também sempre vai carregar um espaço de ambiguidade para que possa emergir a sua compreensão subjetiva, né, ao ler o texto. Portanto, ele é um livro diferente para cada um. Exatamente. Ele é um livro vivo, né? Ele é um livro que permite que ele me dá espaço para que eu interaja com o texto. De alguma maneira, quase todo texto é assim. Exatamente. Né? Seja ele qual for. Exatamente. Né? E aí, deliberadamente, os textos taoístas são criados
para dessa serem forma, assim. para serem assim. Quer dizer, tem uma intenção de ter espaços a serem preenchidos. Isso. Se mestre taoísta fosse fazer contrato, né, ia ser terrível. Imagina um contrato cheio de ambiguidade. Briga de advogado dali para frente. Completamente, né? Então é importante, ainda bem que eles deixaram esse outro tipo de tratados para a gente, né? Como você... Dá para passar 5 horas aqui, ou 5 anos, 5 vidas, tá? Nós não temos nem as 5 vidas, nem as 5 horas. Mas assim, como que você fecharia, assim, o que é que esses livros, né, ou a filosofia que está por trás dele, o que é que esses textos nos passam? Eu vou colocar a minha experiência pessoal. Claro, por favor. São livros que me encantaram desde o começo, mesmo eu não entendendo de cara o que eles queriam dizer, mas eu sentia que tinha algo neles que podia me ajudar a ser melhor, né? E ao longo de alguns anos estudando e trabalhando e interagindo com esses textos continuamente, eu vejo que essa pretensão inicial de que o conteúdo dos livros pudesse me tornar melhor, ela realmente foi atendida. Mas isso era muito pouco em relação ao que eles puderam me oferecer. Porque ao longo do estudo desses textos, e não só dos textos, mas dos princípios que eles carregam, eles foram me expandindo possibilidades de compreensão, não só de mim mesmo, mas da vida, da naturalidade, das interações, das relações. E quanto mais eu estudo essas obras, mais eu vejo que eles continuam me abrindo, né, essas possibilidades. O nosso mestre, ele falava assim, I Ching é uma coisa que eu quero dar aula até o fim da vida, porque mesmo sendo um circuito que eu começo o ciclo, termino o ciclo, recomeço tudo de novo e fico contando a mesma história, a história nunca é a mesma, a compreensão nunca é a mesma. Eu vou dando círculos, mas eu vou mudando o patamar de compreensão. E ele sempre vai me mostrando algo mais. E o próprio Confúcio também, que foi um dos grandes mestres que estudou e popularizou o I Ching, divulgou muito o I Ching, ele, no final da vida, ele falou, se eu tivesse mais 50 anos de vida, eu dedicaria ao estudo do I Ching. Porque ele realmente consegue mexer muito com o nosso pensamento, a nossa consciência, a nossa forma de observar os fenômenos, as coisas, os seres e a gente mesmo. E quanto mais eu vou aplicando esses ensinamentos, e não falo que é fácil aplicar esses ensinamentos, os ensinamentos contidos nesses livros, mas quando eu consigo aplicar, eu consigo perceber o resultado dele me levar para um estado de maior harmonia com essa grande fluidez, que a gente estuda teoricamente, mas combinando com as práticas que a gente vai fazendo dentro do taoísmo, as coisas vão ganhando vida. Tem que funcionar, né? Exatamente. Senão não vale. Estuda a parte, pratica a parte, claro. E aí teoria e prática vão se nutrindo mutuamente e o caminho vai se constituindo. Eu vou fazer um outro parênteses. Assim, Sim? Espírito, a alma chinesa é um pouco baseada Sim. nesses livros, Sim. ou nesses ensinamentos. Sim. O que a China de hoje, o que me diz a respeito da China de hoje, o fato dela nascer, vou chamar assim, ou a árvore está colocada em cima desses ensinamentos, como que eu olho? Ou como você olha isso? Sim. Isso está muito presente dentro da cultura, então o chinês sabe de yin e yang, o chinês sabe que precisa buscar o equilíbrio, tá? Mas a nossa consciência, consciência humana, seja na China, seja aqui, seja onde for, ela tem os aspectos do yin e do yang. O yang é o lado luminoso, o yin é o lado mais obscuro. Nossa consciência está mais desperta para algumas coisas e menos desperta para outras coisas. Esses textos, eles são neutros, né? Eles revelam a naturalidade. A naturalidade, ela é neutra, né? E eu posso usar o meu conhecimento sobre a naturalidade cheio de intenções para me beneficiar e não estou nem aí com os outros. Ou eu posso usar esse conhecimento para me beneficiar junto com inúmeras outras pessoas. Tá? Quanto mais desperto eu tiver para essa consciência mais universal, mais a minha utilização desse tipo de conhecimento vai conseguir ser harmônica e benéfica para outros seres ao meu redor. Quanto menos eu estiver desperto para isso,
esses ensinamentos preciosos viram espadas poderosas que me ajudam a cortar a cabeça do outro com muita eficiência, né? Então, o conhecimento é uma espada, e essa espada é manejada por alguém. A questão não é a espada, a questão é quem está manejando a espada, sempre, né? E assim, esse conhecimento ele surge na China, e a China é fortemente influenciada por inúmeros desses conceitos. Mas não necessariamente, nosso mestre dizia isso, ele era chinês, ele falou, não necessariamente a maioria do povo tem acesso aos aspectos mais sofisticados e elevados desse tipo de cultura. E às vezes você até tem o acesso, mas, como eu te disse, botar em prática é um trabalho hercúleo. É mais difícil. Então vamos fechar. Do teu ponto de vista, do ponto de vista do Tao Te Ching e do I Ching, sim, quem somos nós? Quem somos nós? Neste momento somos Wagner e Celso, né? Neste outro momento somos Celso e Wagner, neste outro momento somos Celso, Wagner e mais um monte de outras pessoas, e nós estamos em constante mutação, né? O Wagner que entrou aqui já não é mais o mesmo Wagner, o Celso que começou aqui já não é mais o mesmo Celso, e todas as pessoas que nos ouviram, interagiram, assistiram através do YouTube, também já não são mais as mesmas pessoas. Todos nós fomos transformados por essa circunstância, por esse encontro, por esse momento, e essas transformações elas são contínuas e incessantes. Então a gente nunca vai olhar duas vezes para o mesmo rio, um dito do budismo, do zen budismo. A gente nunca vai olhar duas vezes para a mesma pessoa, porque essa pessoa que a gente é, esse ser que a gente está mudando incessantemente. E o que eu deixo de mensagem é que quanto mais a gente conseguir jogar luz para essa pergunta, quem somos nós, mais a gente pode ter, de repente, aberto um universo imenso a ser desvendado, né? Esse nós, ele é parte yin, ele é parte yang, ele é parte mais visível e compreensível e parte mistério. Ele é parte interna e ele é parte externa simultaneamente, né? Então, deixo aí um convite para todos os nossos amigos que nos acompanham. Se quiserem ouvir mais, saber mais sobre o I Ching e o Tao Te Ching, podem nos procurar lá na Sociedade Taoísta, que a gente faz isso continuamente também. O I Ching é estudado toda segunda-feira, das 20 às 21h30. A gente medita e depois estuda o Tao Te Ching, desculpa. E o I Ching a gente tem num formato de cursos mesmo, a gente estuda cada um de 64 hexagramas de cabo a rabo, os símbolos, os textos, a lógica que está presente em toda essa relação entre símbolo e texto, para a gente compreender um pouquinho melhor a forma de pensar dos antigos mestres taoístas. Valeu, obrigado. Obrigado.